Sabemos que todos os seres vivos têm necessidades que precisam satisfazer para sobreviverem na natureza. Isso desde o seu nascimento até a sua morte. As necessidades são muitas, então o objetivo da ciência econômica é explicar como as pessoas devem orientar os seus esforços no sentido de valorizar os recursos que eles encontram na natureza. Para as pessoas, os seres humanos, essas necessidades podem ser alimentação, habitação, o vestuário, a educação, a segurança e tantas outras necessidades que temos no dia a dia. Desta forma, podemos definir necessidade como sendo o estado de carência que os seres vivos sentem e faz com que elas desejam satisfazer essas necessidades, usando bens. Logo, bens são todos os elementos que as pessoas usam para satisfazer as suas necessidades. Esses bens podem ser bens livres e bens econômicos. Bens livres, ou também chamados bens não econômicos, são aqueles que existem em quantidades ilimitadas na natureza e que estão disponíveis de forma livre para todos os seres vivos utilizarem. As pessoas, para utilizarem estes bens, não precisam pagar nada. Ou seja, é tudo aquilo que Deus nos ofereceu para desfrutarmos durante o nosso período de vida aqui na Terra. Temos como exemplo o ar que respiramos, a água dos rios, as frutas, os animais e etc. Já os bens econômicos são aqueles que precisam ser transformados, muitas vezes armazenados ou até então deslocados de um lugar para o outro para serem consumidos, ou seja, requerem atividade humana para serem utilizados. Por isso disse que são bens que é preciso pagar alguma coisa para utilizá-los. Na contabilidade, o que se estuda são os bens econômicos. Para facilitar esse estudo, os bens econômicos são divididos em dois grupos também. Os bens materiais, que são aqueles que conseguimos tocar e pegar, e os bens imateriais, ou também chamados de serviços, que são aqueles que não podemos tocar, ou seja, não são constituídos por matéria. Estes bens, sejam materiais ou imateriais, precisam ser transformados para serem utilizados, de modo a satisfazer as necessidades das pessoas. Essa atividade de transformar os bens é que chamamos de produção. Então podemos definir produção como sendo a atividade que consiste em transformar os bens em objetos aptos para satisfazerem as nossas necessidades. Para conseguir obter a produção, as pessoas precisam aplicar esforços, tanto físico quanto intelectual. A este esforço aplicado é que chamamos de trabalho. Atenção, existe uma diferença entre trabalho e força de trabalho. Força de trabalho é o conjunto das capacidades físicas e intelectuais que todo ser humano possui. Ou seja, os seres humanos já nascem com a força de trabalho dentro deles. Agora, o trabalho é o nome dado à aplicação dessas capacidades físicas e intelectuais durante o processo produtivo. Ou simplesmente, o trabalho é a aplicação da força de trabalho. Estes bens produzidos precisam ser deslocados para perto do consumidor. A esta atividade de levar os bens até ao consumidor é chamado de distribuição. Desta forma, podemos definir distribuição como sendo a atividade que consiste em transportar os bens no local de produção para o local de consumo. Essa palavra consumo entende-se como a atividade que consiste em satisfazer as necessidades do consumidor, ou seja, é a utilização de um bem para a satisfação de uma necessidade. Concluímos então este sumário, sabendo que o importante é que seja retido os conceitos sobre bens, que podem ser materiais e imateriais, e sendo que estes bens precisam ser trabalhados para satisfazer as necessidades das pessoas. Todos os seres vivos, como vimos, nascem com a capacidade de força de trabalho.
Cabe a cada um aplicar esta força de trabalho para produzir bens. O trabalho bem feito produz 3 elementos essenciais: produção, distribuição e consumo. Isto que é feito por vários agentes que se relacionam entre si. Esses agentes que são as famílias, as empresas, o Estado, os bancos e as seguradoras e o setor externo.